Olá, muito bom estar aqui novamente com vocês e poder compartilhar com vocês as boas novas do Reino dos Céus. Eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo algo que Deus colocou no meu coração. Alguns meses atrás eu fui convidado para ministrar, trazer uma palavra num culto de aniversário da minha sogra e ela queria muito que eu falasse alguma coisa, que alguém trouxesse uma palavra, e então ela pediu isso para mim e eu requeri de Deus então para saber sobre o que eu poderia ministrar, e Deus trouxe no meu coração algo a respeito de escolhas, algo a respeito sobre decisões, porque as nossas vidas ela é permeada de decisões. A todo momento nós estamos diante de tomadas de decisões, algumas mais simples, outras mais complicadas, e à medida que nós vamos crescendo, amadurecendo, as decisões parecem que se tornam cada vez mais complexas e ela requer realmente mais atenção, ela requer realmente uma dedicação maior naquilo que nós vamos decidir. E muitas vezes as nossas decisões, elas não envolvem somente as nossas vidas, elas envolvem vidas de outras pessoas. Principalmente quando você é casado, você tem filhos, as decisões que você tomar, as decisões que nós tomarmos, elas podem impactar diretamente na vida dos nossos filhos, na vida da nossa esposa, do nosso cônjuge. Ela realmente são decisões que merecem muita atenção, porque nós não podemos errar. E tomada de decisões não é sempre muito fácil, porque nós não sabemos o fim da história, nós não sabemos se vamos realmente tomar a decisão certa ou não. Nós podemos muitas vezes consultar pessoas mais velhas, consultar aqueles que talvez tenham passado por situações ao qual nós estamos enfrentando e temos que tomar alguma decisão, uma posição, mas ainda assim a responsabilidade da decisão é totalmente nossa. A responsabilidade daquilo que nós vamos decidir é totalmente nossa. E nós temos que realmente requerer de Deus sobre aquilo que nós vamos decidir, as decisões que nós vamos tomar, as escolhas que nós vamos fazer. Na ocasião do evento da minha sogra, eu citei um exemplo sobre um filme que alguns conhecem, o De Volta para o Futuro, aquela série De Volta para o Futuro. É uma série muito interessante, conta a história de um viajante para o futuro, ele vai para o passado e volta para o futuro, coisa assim. E um dos episódios, acho que no segundo episódio, eles ilustram uma situação onde um personagem descobre a máquina que volta, que faz a viagem para o passado, para o futuro. Ele descobre essa máquina de viagem, então ele pega um manual, um almanaque com todos os resultados de jogos esportivos até aquela data, e então ele viaja para o passado e entrega este manual para ele mesmo. Ele entrega esse manual para ele mesmo e assim ele tem o resultado de todos os jogos até aquela data que ele vivia. E com isso ele retorna para o futuro, e ao regressar para o futuro ele descobre que agora ele é um milionário, porque praticamente ele acertou todos os resultados de jogos da loteria. Ele sabia quais os resultados dos jogos, ele sabia quem ia vencer, quem ia perder, o resultado exato dos jogos, porque ele tinha um almanaque em suas mãos. Nessa situação é muito fácil você decidir quando você já tem a resposta em mãos, mas nós sabemos que isso é uma ficção, mas é muito fácil decidir dessa forma, não tem como você errar. Também ilustrei uma situação de um jogador que vai bater um pênalti. O jogador vai bater o pênalti, ele precisa decidir, ele precisa escolher aonde ele vai bater, se ele vai chutar para a direita, para a esquerda, ou se ele vai bater no meio. E ao mesmo tempo o goleiro, ele também tem uma decisão para tomar. Ele precisa decidir se ele vai saltar para a direita, para a esquerda, ou se ele vai saltar para lugar nenhum, vai permanecer no meio. Mas ele tem que tomar uma decisão, assim como o jogador tem que tomar uma decisão. E seria muito mais fácil se eles já tivessem a resposta de que cada um vai fazer. Se o goleiro soubesse para que lado ele vai bater, seria estupidez ele saltar para o lado contrário. Ou se o jogador soubesse para que lado o goleiro vai saltar, seria muito estupidez ele bater para o mesmo lado que ele vai saltar. Mas
por não saber a resposta, ele tem que fazer uma escolha. E é assim com as nossas vidas. Nós temos que fazer escolhas praticamente diariamente, mas algumas, como eu já disse, são mais delicadas e requerem realmente uma atenção maior, um pensamento maior, e às vezes tira até o sono daquele que tem que decidir. Mas as decisões têm que ser tomadas, isso faz parte da nossa vida. E para ilustrar esse texto, Deus me levou ao livro de Ruth. Eu queria que você acompanhasse comigo o livro de Ruth. Vou compartilhar com vocês. Juízes, Ruth, logo depois do livro de Juízes. Tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês o primeiro capítulo do livro de Ruth, mas não ele por inteiro, tá? Somente alguns versículos. Eu vou ler e você, se quiser depois acompanhar na sua Bíblia, tá? Pode acompanhar. Então eu vou ler aqui o livro de Ruth, começando no capítulo 1, versículo 1. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e os de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe, e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar onde estivera e as suas noras com ela, e indo elas a caminho para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que aches descanso cada uma na casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram suas vozes e choraram. E disseram-lhe: Certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos sejam por maridos? Voltai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse: Tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, ainda tivesse filhos, esperá-los-eis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-eis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesma, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Até aqui, até o versículo 13. Nós vemos aqui a narrativa de uma situação onde um homem tinha que tomar uma decisão. Ele tinha que decidir. Ele era um efrateu de Belém. Ele provavelmente estava vendo, houve uma grande fome na terra, né? O texto nos diz que houve uma grande fome na terra na época dos juízes. Então provavelmente esse homem estava olhando toda a situação, estava vendo tudo o que estava acontecendo. Eu imagino que ele deveria estar observando seus vizinhos, aqueles seus amigos, talvez até perdendo entes queridos por causa da fome, sem ter o que fazer, não tinham mais aonde fazer as colheitas, não tinham mais trabalhos, não tinham mais aonde levantar recursos. Provavelmente ele estava diante de um grande dilema. Talvez ele olhasse para os seus filhos e imaginasse: eu não posso ficar olhando eles definharem de fome, eu não posso ver a minha esposa se acabando e não tendo o que comer, eu não posso ver essa situação, eu tenho que fazer alguma coisa.
Ele tinha que tomar uma decisão. Elimeleque tinha que tomar uma decisão. Então ele toma a decisão. Ele toma a decisão de ir para o povo de Moabe. No versículo 1 diz: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem tomou uma decisão, provavelmente a decisão mais errada que ele poderia tomar. A decisão mais improvável que ele deveria ter tomado seria essa: de sair das suas terras e ir para a terra de Moabe. Por que eu digo isso? Porque esse homem, ele era um efrateu de Belém de Judá. Ele era alguém do povo de Deus. Ele sabia as regras. Ele tinha a instrução. Ele tinha o almanaque que dizia para ele o que deveria ser feito e o que não deveria ser feito. Ele escolheu fazer aquilo que não deveria ser feito. Ele fez uma escolha de ir para aquele povo, os moabitas. Ele fez uma escolha de ir para o meio do povo de Moabe, sendo que havia uma instrução de Deus para o povo de Israel que eles não deveriam se misturar com as outras nações, que eles não deveriam fazer alianças com os outros povos. Mas esse homem, talvez no seu desespero e na sua arrogância, ele resolveu desafiar a Deus. Ele resolveu tomar uma decisão por conta própria, mesmo tendo em mãos o manual, mesmo tendo em mãos a instrução que dizia para ele que não deveria ser feito desta forma. Ele resolveu, sabendo o lado que deveria saltar, saltou para o lado errado. Esse homem escolheu ir contra e desafiar a instrução que Deus havia deixado para o seu povo. E nós podemos ver aqui no texto qual foi o fim, o que aconteceu com este homem. E era o nome deste homem Elimeleque, e de sua mulher Noemi, e de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos. Esse homem morreu em terra estrangeira, ele morreu em terra estranha. Ele tinha uma instrução. Eu não estou julgando, ele estava passando por muita necessidade, ele tinha que tomar uma decisão, ele fez a coisa certa. Não, ele não fez a coisa certa porque ele sabia o fim da história. Ele sabia que era mais coerente ele confiar em Deus. Aquele Deus que havia tirado os seus pais, os seus descendentes da terra do Egito, não iria desampará-los. Porém, ele, na sua arrogância, ele resolveu desafiar aquilo que Deus havia dito e seguiu o seu próprio caminho e fez a escolha errada. E esse homem morreu ali no meio dos moabitas. Mas nós vemos no texto seguinte, os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e a da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Aqui nós vemos 2 jovens também, eu acredito que deviam ser 2 jovens, também tomando decisões erradas na vida, porque eles também tinham as instruções. Deus havia dito que não deveriam ser dados os seus filhos em casamento com o povo estrangeiro, e eles não deveriam tomar mulheres do meio do povo para serem suas mulheres. Eles não deveriam fazer. Mas esses 2, seguindo o exemplo do seu pai, seguindo o desafio do seu pai, resolveram ir contra aquilo que Deus havia determinado. Eles fizeram a escolha errada. Eles escolheram tomar do meio do povo dos moabitas, do meio do povo de Moabe, eles resolveram tomar esposas para si, ao qual Deus disse que não deveria ser feito. Mas eles escolheram. Eles tiveram a oportunidade de fazer a coisa certa, que era pegar a sua mãe e voltar para a sua terra. Mas não, eles continuaram no desafio do seu pai e tomaram mulheres moabitas para si. E o que aconteceu com esses dois homens? Eles também vieram a morrer nessa terra, deixando ali somente a sua mãe e as suas esposas. Elas ficaram sozinhas e desoladas. Porém, Noemi, provavelmente uma mulher sábia e que foi levada pelo seu marido e depois permaneceu ali por conta dos seus filhos, mas agora ela tem uma decisão a fazer. Agora ela tem uma decisão, ou ela permanece ali no meio do povo, ou ela volta para o seu povo, ou ela volta para a sua terra. E ela faz a escolha de voltar. Ela tem ouvido, no meio do povo de Moabe, no meio da terra de Moabe,
circula a informação de que Deus estava abençoando, Deus tinha abençoado o povo de Judá, que Deus tinha abençoado aquele povo ao qual eles haviam abandonado e agora eles estavam prosperando. Então ela resolve, ela toma uma decisão: eu tenho que voltar para o meu povo. E ela resolve voltar, então ela pega suas noras e começam a caminhar voltando para Judá. Porém, Noemi é uma mulher, ao que tudo indica, muito sincera, de um coração muito verdadeiro e justo. Ela sabe que aquelas mulheres elas não são, aquelas duas mulheres, Orfa e Ruth, elas não são do seu povo, elas não são do costume do povo de Judá. Então, ela abençoa aquelas duas mulheres que cuidaram dela, que ampararam ela na perda do seu marido e na perda dos seus filhos, que não abandonaram ela em nenhum momento. Mas ela, pela justiça, ela diz para que essas duas voltem para suas casas, para os seus pais, e que quem sabe elas encontrem marido, e que quem sabe elas vivam bem. Ela abençoa essas mulheres, ela não amaldiçoa essas mulheres, ela abençoa essas duas mulheres. E agora nós vemos aqui, essas duas mulheres têm uma decisão a tomar. Essas duas mulheres têm que tomar uma decisão. Ou elas seguem com Noemi, ou elas voltam para a sua casa, para os seus familiares, para os seus deuses. Orfa, ela opta, depois de muito insistir com Noemi, e Noemi insistir com ela, e falar a realidade para ela, Orfa, ela opta por voltar para o seu povo, voltar para os seus pais, e permanecer com o seu povo. Nós não sabemos qual foi o fim da história de Orfa, as escrituras não nos falam nada sobre o que houve com ela, mas eu acredito que até Deus tenha abençoado essa mulher, porque ela foi uma mulher justa, que não abandonou a sua sogra. A sua sogra colocou uma opção para ela, e na primeira vez ela não aceitou, mas na segunda vez ela viu a realidade da coisa e ela optou por voltar. Eu acredito que ela não tenha sido amaldiçoada por isso. Ela foi, na verdade, abençoada pela sua sogra. Ela foi abençoada por alguém que é do povo de Deus. Então, eu não sei o fim da história de Orfa, mas a escolha dela de ter voltado, não havia nenhuma instrução para que ela não fizesse isso, ao contrário do seu sogro e dos seus filhos, que havia uma instrução para que eles não fizessem o que eles fizeram. Mas para a órfã não havia nenhuma instrução. Então a escolha dela, eu acredito que Deus de alguma forma deve ter abençoado pelo tempo que ela passou cuidando da sua sogra e estando disposta até no primeiro momento seguir junto com a sua sogra. Porém Ruth, ela persiste em permanecer com sua sogra. E uma coisa que chama a atenção aqui nesse texto que eu li, nessa parte, é aqui no versículo 13, onde ela diz assim, esperá-los-eis até que viessem a ser grandes, deter-vos-eis por eles sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesma, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. A mão do Senhor se descarregou contra mim. Aqui nós vemos Noemi como que se estivesse culpando a Deus. A mão de Deus veio contra mim. A mão de Deus pesou contra mim. Mas quem fez a coisa errada? Deus havia orientado do que eles deveriam fazer. Deus orientou a Elimeleque. Deus orientou aos seus dois filhos, Elion e Quilion, ao que eles deveriam fazer. Eles tomaram as decisões contrárias às ordenanças de Deus. E agora aqui nós culpamos a Deus. Agora aqui ela culpa a Deus. Nós somos muito rápidos nisso, em tomarmos decisão, e se a coisa dá errada, nós logo colocamos a culpa em Deus. Deus não nos abençoou, por que Deus fez isso comigo, por que Deus permitiu isso, por que Deus não viu que isso ia acontecer, por que Deus não me avisou. Mas nós não damos ouvidos às ordenanças de Deus, nós não damos ouvidos aos avisos de Deus. E aí no final da história, se a coisa dá errada, nós estamos prontos a culpar a Deus por aquilo que nós mesmos decidimos fazer. Mas nós vemos aqui que Ruth, ela escolhe permanecer com sua sogra. Aqui no versículo 14 diz assim: então levantaram suas vozes, tornaram a chorar. Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela.
Ruth não desamparou da sua sogra. Ruth decidiu, órfã decidiu permanecer, foi a decisão dela. E Ruth, mesmo sem saber o que viria a acontecer, mesmo sem saber o fim da história, ela resolve permanecer com Noemi. De alguma forma, Noemi passou uma segurança de Deus para ela, porque ela disse que ela queria estar junto com o povo de Noemi e servir ao Deus de Noemi. De alguma forma ela viu o que Deus estava fazendo no meio do povo de Judá. Ela viu o que Deus estava fazendo, ainda que Noemi achava que a mão de Deus tinha sido pesada contra ela, mas Ruth sabia que Deus estava abençoando aquele povo. E ela escolhe permanecer junto com sua sogra, Noemi, e voltar junto com ela. E no decorrer da história, nós percebemos que Noemi volta para o seu povo e ela descobre o quão abençoado aqueles que permaneceram ali ficaram. Quão abençoados estão aqueles da sua casa, da sua família, da sua parentela que ali ficaram. Inclusive, elas encontram com um de seus parentes, que é Boaz. E Boaz é um homem próspero, ele, ao que tudo indica, é um fazendeiro, ele tem grandes posses, e Ruth vai trabalhar ali na terra de Boaz. Então eu acho que Noemi deve ter percebido o erro que eles fizeram em ter abandonado ao Senhor, abandonado o povo de Judá, abandonado as instruções de Deus e tentado fazer os seus próprios caminhos. Ali morreu o seu marido e ali morreu os seus 2 filhos. Ela volta agora sozinha e vendo a sua casa, a sua parentela, aqueles que optaram por permanecer firmes, agora estão prosperando, agora estão em abundância e ela praticamente perdeu tudo que tinha. Ela foi sem nada e voltou sem nada ao quadrado, porque ela ainda perdeu o marido e perdeu os 2 filhos. Porém, no decorrer da história, quem quiser ler esse livro, o livro de Ruth é muito curtinho, ele tem 4 capítulos e é muito interessante lermos essa história. Nós vamos ver o quanto Ruth, pela decisão que ela tomou em seguir a Noemi, em seguir a sua sogra, nós podemos ver o que aconteceu, como Deus abençoou a vida dessa mulher pela escolha que ela fez de permanecer junto ao povo de Deus. Nós podemos ver que Ruth, ela acaba se envolvendo num trabalho e nesse trabalho ela acaba conhecendo Boaz, que é o dono da propriedade, o dono da fazenda, ele é um fazendeiro, e ele acaba se apaixonando por Ruth. Ele acaba se apaixonando por ela, acaba gostando muito dela e ele vem a casar. Com Ruth. Ruth acaba sendo tomada em casamento por Boaz. Um homem próspero, um homem realmente de posses, um homem respeitado, inclusive, na cidade. E ela acaba sendo tomada por mulher, por este homem. Ele acaba se casando com ela. Nós podemos ver aqui no capítulo 4, o capítulo final. Eu vou ler o finalzinho desse capítulo aqui, tá? Que diz assim, no 4:13 diz assim: assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber e deu à luz um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de dar remidor, e seja o seu nome famoso em Israel. Ele te será por restaurador da alma, e nutrirá a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho, e o pôs no seu colo, e foi a sua ama. E as vizinhas lhe deram o nome de Zeno. A Noemi nasceu um filho, e deram-lhe o nome de Obed. Obed. Este é o nome que deram para o menino. Sabe quem foi Obed? Obed, este é o pai de Jessé. Jessé, você sabe quem é Jessé? Jessé, este é o pai de Davi. Sim, Jessé, o pai de Davi. Obed era avô do rei Davi. Olha a história, olha como a submissão daquela mulher, a submissão de Ruth, voltando junto com a sua, fazendo a escolha certa, voltando junto com a sua sogra, ela acabou sendo abençoada por Deus
casando-se com um homem proeminente, um homem de posses, um homem realmente temente a Deus. E Deus concedeu a ela ter um filho. E este filho foi o avô do rei Davi. E o rei Davi foi nada mais, nada menos do que o maior rei de Israel. Dele surgiu a descendência de Jesus. É a ele que faz menção o filho de Davi. Olha só como Deus abençoou. E sem contar de que de Davi saiu Salomão, o rei mais rico e mais sábio de toda a terra. Olha como uma decisão certa, trouxe de benefício para essa jovem que acabou sendo abençoada em tudo, ao ponto de ser a avó de Davi, bisavó, né, no caso aqui. Obed, ela acabou sendo a bisavó de Davi. Olha só que bênção maravilhosa. Tudo por quê? Porque ela fez a escolha certa. Ela escolheu andar junto com o povo de Deus. Ela poderia ter ficado na sua terra. Acredito que ela não seria amaldiçoada por isso. Mas ela escolheu estar junto com o povo de Deus. O seu Deus será o meu Deus. Foi isso que ela disse para Noemi. Ela de alguma forma conheceu o Deus Todo-Poderoso. E agora, o que isso se aplica para nós? Nós também estamos permeados de decisões a serem tomadas, decisões que nós não sabemos qual é o fim da história. Ou até mesmo sabemos, porque nós podemos dizer que nós também temos um almanaque que nos conta o fim da história. Nós temos as escrituras que nos mostram o fim da história. Nós temos aquilo que Jesus nos deixou, dizendo para nós como será o fim da história. Nós também temos escolha para fazer, mas a principal escolha que nós temos que fazer é vida ou morte, céu ou inferno. E para essa escolha, Ele nos deixou as escrituras. Para essa escolha, Ele não nos deixou desamparado. Mas é muita rebelião no nosso coração quando nós resolvemos decidir por nós mesmos. Fazer como Elimeleque fez. Eu vou desafiar a Deus. Eu vou mostrar que eu posso fazer o meu caminho. Eu vou mostrar que eu posso fazer diferente e me dar bem. Nós não podemos nos dar bem. Nós não podemos escolher sabendo o fim da história. Nós não podemos escolher sabendo para que lado devemos saltar e saltamos para o outro lado. Sabendo o que vai acontecer no fim, nós escolhemos outra opção. Escolhemos desafiar a Deus. É muita estupidez, é muita ignorância, é muito desafio para o homem. Nós não sobreviveremos, assim como Elimeleque não sobreviveu, assim como ele teve a decisão a ser tomada e tomou a decisão errada. E ele sabia o que deveria ser feito. Eu e você também sabemos. Nós temos aqui nas nossas mãos, nós temos as escrituras, nós temos a direção de Deus, nós temos o Espírito de Deus que nos guia em toda a verdade. Se nós tomarmos decisão sem buscarmos a Deus, se nós tomarmos decisão sem buscarmos e sem confiarmos naquilo que está escrito nas Escrituras, escrito na palavra, aquilo que Deus deixou para que nós seguíssemos, aqueles exemplos que Jesus nos deixou, se nós tomarmos decisões, seja a mais delicada que for, se nós tomarmos a decisão errada, nós vamos colher o fruto disso, assim como Elimeleque, ele colheu o fruto da sua rebelião, do seu desafio contra Deus. Não desafie a Deus. Não vamos desafiar a Deus naquilo que Ele está nos propondo para escolher. Vida ou morte. Bênção ou maldição. Céu ou inferno. Essa é a decisão mais importante que nós temos que tomar. Porque isso diz respeito não só à nossa vida aqui na terra, mas isso diz respeito à vida eterna. E a vida eterna, ela é eterna. E a decisão que eu e você tomarmos aqui, e a decisão que eu e você decidirmos, a escolha que nós fizermos aqui, ela será para sempre. Ela será para a eternidade. Ou a eternidade nos céus com Deus e com Cristo. Ou a eternidade no inferno, lamentando por termos saltado pelo lado errado. Eu espero que essa mensagem possa alcançar o seu coração, porque eu sei que, assim como eu, você também deve ter escolhas para serem feitas. Mas nós podemos escolher isso baseado nas Escrituras, mas nós podemos tomar as decisões baseado na Palavra de Deus, mas nós podemos tomar as nossas decisões levando elas diante do altar de Deus, levando elas diante do Senhor e clamando para Ele o que devemos fazer, qual caminho devemos seguir.
Eu tenho uma passagem que eu acho que é muito importante quanto a isso, é a passagem de Davi. Quando toda a sua casa foi tomada pelo inimigo, toda a sua casa foi levada, suas mulheres e seus filhos, ele tinha uma decisão a fazer. E eu sei que nós, no nosso natural, faríamos o seguinte: eu tenho que ir atrás, eu tenho que recuperar a minha família. Mas ele vai para Deus, ele requer de Deus: eu devo subir, eu devo ir atrás dessas pessoas, eu devo resgatá-los. E Deus disse: vai que eu entregarei nas suas mãos. Decisões têm que ser tomadas o dia todo, mas nós não estamos sozinhos para tomar a decisão. Nós temos aquele que conhece o fim da história, que sabe o fim da história, e nós podemos decidir com segurança e confiança naquele que nos guarda, naquele que nos guia, naquele que só quer os nossos bens. Eu fico por aqui, que Deus te abençoe e eu espero que isso possa falar ao seu coração. Até a próxima. Fique com Deus.